Como é que você Tô está, bem. companheiro? Você está bem? Sim, tô bem. E você? Estou bem também, estou ótimo. É. Explica para a gente onde é que você está aí agora. Atualmente eu estou em Fribourg, uma cidade na Suíça. E estou aqui fazendo minha pesquisa de doutorado, né? Uma parte da minha pesquisa, o doutorado. E eu faço a viagem entre Fribourg e Genebra, né? Porque eu faço a pesquisa sobre a ONU. Então, geralmente eu vou para Genebra, mas esses dias não estou indo porque, você sabe, né? A gente está em restrição, então não tenho mais acesso à sede da ONU. Vou te pedir para você se enquadrar um pouco para a gente poder te ver. Se enquadrar um pouco melhor aí. Aí, sim. Você é uma marfinense, né, que Sim, está fazendo o seu doutorado na Suíça e sim. fala português muito bem. Como é que você aprendeu a falar português? Eu aprendi o português no Brasil, né? Porque eu fiz meu mestrado na UERJ, né, primeiramente, e o meu doutorado também na UERJ. Então, como eu estava num país que falava português, aí eu aprendi, né? É verdade que eu falo com sotaque normal, porque a origem eu falo francês, então o sotaque francês ele aparece bastante, ele é muito puxado, mas viver num país facilita você aprender uma língua. A Bianca, minha mulher, estava me Sim, perguntando o seguinte, porque a gente, na hora que a gente fez a propaganda, né, da sua live, a gente colocou lá sim, internacionalista. E sim. aí ela me perguntou, o que que é um internacionalista? Vou passar a pergunta para você. Na verdade, eu estou estudando as relações internacionais. Eu tenho um mestrado em relações internacionais e estou fazendo doutorado em relações internacionais também. Então, tudo que é assunto que toca o lado internacional, da política internacional, a gente te trata. É, Na verdade, é um nome, né, internacionalista, porque a gente sabe que as pessoas que faz medicina, médico, então fazendo relações internacionais, eu posso dizer que também sou internacionalista. E internacionalista bastante porque eu gosto de viajar também, então pode me encaixar nessa palavra. Exato, exato. Internacionalista geralmente é como a gente chama quem se forma em relações internacionais. Internacionais. O Maurício está dizendo aqui que todos na UERJ aprenderam muito com você, viu, Luciano? É, E a Ellen está dizendo aqui que teve a mesma dúvida do que era internacionalista. nacionalista. Né? Então, agora eu acho que a gente devia contar um pouco da sua trajetória, né? Sim, Sim, até porque sua trajetória pessoal está intimamente ligada com as atribulações sociais e políticas da Costa do Marfim. Né? Então, a gente, sim, ouvindo um pouco a sua história pessoal, a gente entende um pouco quais foram os grandes problemas na Costa do Marfim, problemas que até hoje, né, precisam ser resolvidos lá na Costa do Marfim com o novo presidente, né, o presidente que está lá há duas administrações, né, o Alassane Ouattara. sim. Então, conta um pouquinho da sua história, assim, onde foi que você nasceu lá na Costa do Marfim, quando foi que você começou a prestar atenção e a se envolver um pouco com a política local de lá. E aí a gente vai permeando essa conversa com algumas observações específicas sobre a Costa do Marfim, para todo mundo entender um pouquinho, né, a complexidade que são as relações sociais e as relações políticas lá, né? Sim. Então, eu nasci na Costa do Marfim. Eu nasci numa cidade chamada Abubo, que é dentro de uma outra grande cidade que é Abidjan. E Abidjan, bastante gente se conhece Abidjan e sempre acham que é a capital da Costa do Marfim. Na verdade, não é a capital, né, é uma cidade, mas que é um grande polo administrativo do país. A capital da Costa do Marfim é Yamoussoukro, que fica lá no
no centro-norte do centro do país. país, né? Isso, Deixa eu aí, mostrar aqui, peraí, eu sempre faço isso com todos os nossos convidados, deixa eu mostrar aqui também, né? Olha aqui, ó. Costa do Marfim está aqui, assim, do lado sim, do Ghana, do na, Burkina na Faso, do Mali, Faso, Mali, da Guiné e Guiné da e Libéria. Libéria, está aqui do ladinho. Sim, Abidjan, que era a capital até 83, fica sim, mais ou menos aqui pertinho do Ghana. E isso, Yamoussoukro, ou Yamoussoukro em português, aqui na região central, né? central, Que foi exatamente. uma tentativa, inclusive, do presidente Félix Houphouët-Boigny, que foi o primeiro presidente do país, né, Sim, de imitar um pouco o que o Brasil fez, de levar a capital para o interior, e o que a Nigéria fez também, de levar a capital sim, para o interior. Né? Mas a isso. gente vai chegar no Félix Houphouët-Boigny Foi daqui a bom. pouco. Né? Sim. Então, exatamente, eu nasci na Costa do Marfim, eu cresci, eu fiz ensino médio, ensino fundamental, tudo na Costa do Marfim. E a Costa do Marfim, na verdade, ela foi independente em 60. Né? E o primeiro presidente da Costa do Marfim foi exatamente o Félix Houphouët-Boigny, que você falou. Ele ficou no poder de 60 até 93, né? E ele era chamado, um apelido carinhoso do velho, porque ele Levier. realmente ele era velho, né? Porque ele morreu, acho que em 88 anos, né? Ele ficou no poder até 88 anos. E na época, quando ele era presidente, né, na verdade, a gente. Minha mãe, minhas irmãs, pessoas falavam bastante dele, né, que ele era um presidente bom e tal. Bom, eu era pequeno, então não entendia muito bem de o que é a política, o que era. Mas eu ouvia falar bastante dele, né? O Félix Fubaiim, o Olivier. É, então, eu também comecei a prestar um pouco de atenção no que se trata na Costa do Marfim, como que era, até que o Fubuain, né, ele morreu em 93, né, e acho que é quando ele morreu que começou, nem começou, porque os problemas já existiam, mas quando ele morreu foi tipo a explosão de tudo que era problema que estava, vamos dizer, debaixo do cobertor. Então, quando ele morreu, explodiu tudo. E já começou, na verdade, do dia da morte dele, né? Porque quando foi anunciada a morte dele, o Alassane Ouattara, que é o presidente atual, era o primeiro-ministro da Costa do Marfim. E na Constituição da Costa do Marfim, no caso de morte ou de demissão do presidente, é o presidente da Assembleia Nacional que tem que assumir o cargo até a organização de uma nova eleição. E na época, era o Henri Konan Bédier, que é o presidente da Assembleia Nacional, e Alassane era o primeiro-ministro. Quando morreu o presidente, o Alassane assumiu o cargo, na verdade. Ele assumiu o cargo por um dia. Ele falou que era por razão administrativa, outro blá blá. Mas o Bédier não gostou, na verdade, do jeito que ele se impôs como presidente, porque é o Bédier que ele devia assumir o cargo. E já logo no início começou uma briga entre eles. E Alassane foi pressionado e deixou o poder, né? Em conformidade à Constituição. Então o Bédier assumiu o cargo. Quando o Bédier assumiu o cargo, ele falou: olha, o cara aí, ele é o primeiro-ministro, ele já quis roubar meu cargo. Então o Bédier, logo que assumiu o cargo, começou a, metendo o pé do Alassane. A primeira coisa que ele fez é criar um conceito que ele chamou de ivoirité. Em português seria a mafinidade. Né? E esse conceito é o seguinte: eles se trata das pessoas que nasceram na Costa do Marfim, né? De pai e de mãe, eles mesmos marfinenses. Quer dizer que hoje, na época, para
ser um mafinense, você deveria ser um mafinense de pai e de mãe. Eles mesmos mafinenses. Mas como quando você lê a história da Costa do Marfim, é uma questão um pouco delicada, porque a Costa do Marfim é aquele país que foi, na verdade, ele passou a ser chamado, o país passou a ser chamado Costa do Marfim em 1893, quando a França né, é, chamou ela Costa do Marfim. Mas Ocupou antes, ali, efetivamente, né? isso, antes eram povos de vários países, tipo Burkina Faso, Mali, Libéria, Guiné, que chegaram e formaram esse bloco. Então, é muito comum de você estar na Costa do Marfim em ter o sobrenome, e o mesmo sobrenome existe no Ghana, existe no Burkina Faso, existe no Mali, é porque as pessoas viram todo mundo de lá. Então, já é um pouco difícil você começar a pesquisar um mafinense de raízes, porque senão você vai, acho que você vai acabar lá na África do Sul, talvez, né, mais longe, né, porque é uma conglomeração de várias nacionalidades e o BD usou essa ferramenta, né, para poder, na verdade, descartar o Alassane. Por quê? O Alassane Ouattara, o pai dele, que é do norte da Costa do Marfim, da região do Congo, ele tem um nome, Ouattara, que é muito comum também no Burkina Faso. E a mãe do Ouattara, do próprio mãe né, que faleceu, ela também tem um nome, Cissé, que é muito comum também no Burkina Faso, no Mali e tal. E ele, na infância dele, ele passou uma parte da infância dele no Burkina Faso. E ele ingressou na universidade, a ter como a nacionalidade do Burkina Faso. Ele entrou no Fundo Monetário Internacional como um cidadão do Burkina Faso e tal. Então ele tinha essa dupla cidadania. Então o BD, quando ele sabia disso, né, sabia que o cara tinha esse problema, o BD começou a insistir no fato que agora, para ser presidente na Costa do Marfim, você tem que ser de pai e de mãe marfinense. E nunca na sua vida ter mudado de nacionalidade, que é o caso do Alassane, porque o Alassane também, como ele era primeiro-ministro, ele tinha mais popularidade ainda do que o Bédier. Ninguém conhecia o tal do Bédier, ele só apareceu lá, presidente da Costa do Marfim. Quem é esse cara? Entendeu? Então, foi bem isso. Então, a eleição era prevista em 95. Então, com essa nova lei eleitoral, de tipo, você tem que ser de pai e de mãe e nunca na sua vida ter usado uma outra nacionalidade, é óbvio que o Alassane Ouattara, que queria se apresentar como candidato, não podia, porque ele já foi uma vez da vida dele do Burkina Faso. Tem, E, tem uma coisa muito curiosa, assim, só para explicar para quem está entrando no meio da nossa conversa, né? sim, A gente estava falando aqui da morte do primeiro presidente, do pai da pátria, né, na Costa do Marfim, foi o cara que, né, dialogou e que acertou diplomaticamente com a França a transição para a independência, que foi o Félix Houphouët-Boigny, que sim, ficou no poder 33 anos. três, isso. Né, instituiu lá um partido único, ficou lá 33 anos no poder, era uma figura muito querida pelos marfinenses, mas também era uma figura controversa, né? Em relação né, nas suas relações com os vizinhos e tal. Uma das características dele é que ele foi conciliador internamente, né? Porque a Costa do Marfim tem mais de 70 etnias. A gente tem 72, né, que a gente tem. 62 etnias oficialmente na Costa do Marfim. Né? Então, Sim. ele agiu como um conciliador entre, né, essas etnias lá dentro. Claro que ele deu mais valor e trouxe para compor o governo os baulês, né, que eram da etnia Etnia de do Houphouët-Boigny. Teve Né? Bahia. Inclusive, o BD também é a Baulê também, da mesma Baulê, né? etnia. Mas o fato é que ele foi um conciliador, né? Assim,
ele manteve um clima de paz entre os grupos étnicos dentro da Costa do Marfim. E que o Sim. Bédier fez, né, quando o Félix Houphouët-Boigny morreu, para evitar que o Alassane Ouattara, que era o primeiro-ministro, concorresse às eleições e Sim. ganhasse, porque ele era muito mais popular. Não, ganhasse, isso também é uma questão. Mas o fato é que o Bédier abriu uma caixa de Pandora que foi estabelecer uma diferença crucial dentro da Costa do Marfim, que virou um problema que é um problema que está tendo que ser solucionado até hoje, né? Hoje, sim. Que é essa diferenciação entre quem tem direito a se eleger e a votar porque é um marfinense mesmo, um cidadão marfinense com plenos direitos, Sim. e outros que não são porque não são filhos de pais E de mãe. marfinenses, né? Exatamente. Mas continua a história aí. Exatamente, é isso que você falou, porque o Alassane Ouattara, ele é do norte da Costa do Marfim, ele pertence a um outro grupo étnico. E o Bédier Houphouët-Boigny, eles pertenciam a um outro grupo étnico, que é a Baoulé. E durante 30 anos, quando o Fouet estava no poder, quer dizer, de 60 a 90, tinha eleição na Costa do Marfim. Mas, como tinha só um partido, tinha vários candidatos do mesmo partido. Ou seja, o Houphouët-Boigny sendo o cara do partido, todo mundo ia votar nele, né? Porque geralmente ele ganhava com 95, 90, 96, 98% dos votos. E nessa configuração do partido único, tinha um cara chamado Laurent Gbagbo, né, que já nos anos 70 começou a questionar esse fato do partido único. E ele foi para a cadeia várias vezes, né, para tentar instaurar o multipartismo. E em 82, o Gbagbo ele criou um partido dele, só que oficialmente ele não tinha direito a criar um partido, porque era só direito a ter um partido que é o PDCI, o Partido Democrático da Costa do Marfim. O Gbagbo cria o partido dele, que é o FPI, né? E durante 8 anos ele ficou escondido. Mas, na verdade, a Costa do Marfim ficou não reclamando, o marfinense não reclamou durante bastante tempo, porque logo depois da independência da Costa do Marfim, ao contrário dos outros países da África que caíram na guerra, a Costa do Marfim não caiu na guerra e começou, o Houphouët-Boigny ele instaurou uma estratégia do Estado agrícola. Quer dizer, Agrícola, sim. agrícola, Incentivos isso. agrícolas, principalmente o Isso, cacau, né? isso. Você vê uma terra, você vai cultivar essa terra, ela vira sua. Entendeu? E a Costa do Marfim se tornou o líder mundial da produção do cacau. E na época dos anos 70, teve um grande crescimento econômico da Costa do Marfim. A Costa do Marfim tinha dinheiro e começou a exportar bastante cacau e tudo. Então, na época, todo mundo tinha recursos, né? O cidadão que tinha uma terra e fazia cacau tinha bastante dinheiro. Então, mesmo com um partido único, ninguém reclamava, né? Porque, poxa, ele pode ficar no poder, já que ele está fazendo a coisa boa para todo mundo, a gente deixa ele, né? Então, não tinha bastante reclamações e tal. Ele Mas fez no uma reforma agrária, Luciano? sim, ele Fez, fez né? uma reforma agrária bastante e melhor ainda, o que eles fizeram? Como a Costa do Marfim, a parte norte da Costa do Marfim é a savana. A parte sul tem a floresta e a parte oeste também tem uma grande parte da floresta. E como eram as Perto da zonas Libéria, né? Que perto da perto da Libéria. Libéria, exatamente, é as Aqui, zonas vazias, aqui é a parte da savana e aqui você tem a a floresta tropical. floresta. Isso. Então, essa parte, como não tinha ninguém para explotar essa parte, ele falou: olha,
Tudo pessoa que mora no norte da Costa do Marfim, vocês podem descer mais para o sul do país, porque aqui tem mais bastante oportunidade para você trabalhar a terra e ter dinheiro. E, inclusive, ele chamava também gente de fora, que é a mão de obra barata. Então, pessoal do Burkina Faso e do Mali. Bastante gente do Burkina Faso e do Mali. Da Libéria também, né? E da Libéria, né? Que entraram... Principalmente os cru, né? Que podiam atravessar a fronteira, porque estão do outro lado. Exatamente. Então foi a estratégia dele, né? Chamar todo mundo, vem para cá, aqui, aceita. E todo mundo tinha, tipo, você nasce na Costa do Marfim na época, você nasce na Costa do Marfim, você é marfinense, é o direito do sol. Depois, os marfinenses começaram a questionar esse fato de ele dar nacionalidade para todo mundo. Então, ele voltou um pouco para a taxa, ele falou, bom, a partir de agora, vamos voltar ao direito do sangue, né? Aí você tem que ter seja o pai ou a mãe marfinense para ser marfinense. Não, se você nascer na Costa do Marfim, se você não tiver pai, mãe marfinense, você não é marfinense, você é estrangeiro na época, né? Então ele instaurou essa lei para poder satisfazer os marfinenses, porque os marfinenses estavam reclamando que tinha bastante pessoas do Burkina Faso tomando os lugares dele. Então ele percebeu, mas ele percebeu também que o marfinense ele gosta mais de ficar no escritório do que ir na rua, tipo, na zona rural para trabalhar. E o povo do Burkina, eles aceitaram trabalhar em zona rural. Então, na administração pública, ele criou um conceito de mafinização da administração. Quer dizer que para a administração pública vai ser o marfinense, né, que vai assumir o cargo, já que o marfinense gosta de escritório em vez de do outro lado trabalhar. Então, foi um jeito de agradar a população. Só que no início dos anos 80, com a crise, em tudo que é canto, na África, em tudo que é canto, a Costa do Marfim começou a perder, sobretudo o cacau começou a perder o valor. Valor como Exatamente. commodity no mercado internacional, né? Foi a grande crise das Exatamente. commodities dos anos 80 que deixou muitos países africanos que só exportavam commodities primárias, né, com a queda na arrecadação muito grande, né? E a Costa do Marfim foi o mais que foi atingido por essa crise. E a Costa do Marfim começou a se endividar. Começou a se endividar e não conseguia mais pagar as dívidas lá fora, né? E as duas instituições de Bretton Woods decidiram, olha só, você não está conseguindo pagar mais nada, o dinheiro não está entrando mais, o que a gente vai fazer? Você vai ter que reduzir os gastos. E como você reduz os gastos? Você vai diminuir sua administração de pelo menos da metade. Isso quer dizer que a pessoa que estava trabalhando na administração, que deixou uma parêntese que eu vou abrir, na verdade, a maioria dos marfinenses que foram para Abidjan, grande cidade, trabalhar, eram as pessoas da área rurais. Então, eles deixaram as terras deles para os estrangeiros do Mali, porque eles arrumaram trabalho na cidade. Então, todo mundo foi para a cidade e deixaram a zona rural para os estrangeiros. Mas com as restrições do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, metade desses funcionários perderam o emprego. Quer dizer, você não tem mais emprego numa grande cidade. O que você faz? Vou voltar na minha aldeia, né? Porque ainda tem minha terra, eu posso cultivar, etc. Só que antes de sair de lá, você já tinha deixado a sua terra para outra pessoa. Então, quando volta, tem um conflito de propriedade. Então, bastante marfinenses voltaram nas aldeias e teve esse conflito. Então, o conflito já estava entre os marfinenses e não marfinenses.
Já Só havia já um problema anterior até que o BDE criasse chegou essa e lei, que é a usou lei essa da ferramenta para marfinidade. quebrar tudo. Sua E o família povo era uma família de agricultores ou sua família morava na cidade? morava na cidade. Eu nasci na cidade, eu cresci na cidade. Eu ia de vez em quando nas aldeias, né? Só para poder comer, porque lá tem comida boa, né? São as coisas feitas na terra, você pega na terra, você faz a comida. Então, é isso. Já rolou um problema entre mafinense e não mafinense. Só que o problema do não mafinense, ele é assimilado imediatamente ao mafinense do norte. Quer dizer que o mafinense do norte, ele virou um não mafinense porque ele tem mais característica com aquele não mafinense que chegaram de Burkina Faso e do Mali. Então, já é um problema que deveria ser tratado, mas o FUE já estava tentando resolver, agradar todo mundo. Olha só, tem bastante terra para todo mundo, vamos dividir pouco a pouco para todo mundo ter uma terra. E foi nessa situação, né, de crise que o Banco Mundial pressionou o FUE e falou: agora já era a época, você era só o cara da Costa do Marfim, você tem que abrir mão para o partido único e volta a ter mais partido para ter uma eleição tipo com vários partidos. Foi uma grande pressão, né? Finalmente o Fubani aceitou em 90, né? Então, em 90 teve a primeira eleição aberta, né? Uma pessoa que não era do partido dele podia se apresentar. Quem era o cara que a gente conhecia como oposente? Era o Laurent Gbagbo. Só que o Gbagbo não, tipo, ele fez 13%, né, nessa eleição e o Sei. Fogoin ficou com 87%, né? Mas houve Engraçado, bastante reclamações. engraçado você falar isso, porque, assim, só para botar no contexto para todo mundo, todos esses personagens que o Luciano está citando, né? O Laurent Gbagbo, que sempre foi o cara da oposição, e o Alassane Ouattara, que foi o primeiro-ministro, e aí foi impedido depois de concorrer quando o Bédier criou essa Instaurou. lei, que é a lei da marfinidade, impedindo ele de se candidatar. Todos eles vão ser personagens importantes da política da Costa do Para do Marfim, Marfim. né? Agora mais para né, para a virada do século XXI. Né? O Sim. Laurent Gbagbo vai ser eleito em 2000, vai ficar até 2010, e o Alassane Ouattara é o atual O presidente da Costa presidente do Costa Marfim, do Marfim, que foi eleito em em 2010, foi 2010, reeleito e agora, esse ano, vai tem sair do eleições de poder. novo, Sim, né? Vai sair. sim, Já disse sim. que vai sair, né? Que não vai se Sim, já candidatar. disse que vai sair, sim. Já disse que vai sair. Mas quando você assim, se descobre uma pessoa que acompanha a política, né? Quando a política ela desperta para você, em que situação está o país e em que situação está a sua família? E você está falando atualmente, né? Não, quando você desperta Descobri, para a assim, política, exatamente. Na verdade, quando começou essa. Eu não dava para entender bem na época a situação. Eu via falar de termo que era o I e O. Aí eu me perguntava por que o I e O? Tipo, era conceito de pai e de mãe ou pai o de mãe, né? E até lá, né, a gente morava no sul da Costa do Marfim, a gente tinha essa característica de pessoal do sul, e esse pessoal do sul da Costa do Marfim, eles são considerados, né, mais marfinenses do que os pessoal do norte. Isso que é totalmente errado, por sinal, né? Porque não entendo por que um se considera mais do que o outro, não sei qual é o fundamento, qual é a base dessa história. E bastante para dizer isso. Na média, porque também a média também teve um papel, acho que um grande papel nessa crise também, porque a média, a média fazia. Cada partido político ele tem seu órgão de imprensa e tal.
A Então, o que que média eles que você fazem? fala, a mídia, né? O jornal, a revista. Jornal, isso, jornal, televisão, imprensa, É. tudo isso. Aí, cada partido tem dele, né? Aí, o que eles fazem? Cada um vai botar o fogo, no olho no fogo, dizendo, o povo do norte, eles estão fazendo isso, 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 e você tem que ajudar a gente a combater eles, porque bastante deles não são mafinenses e tal. E começou já uma pequena divisão entre gente de norte e gente de sul. Só que o povo do norte era visto como povo muçulmano. É porque a população do norte, em geral, ela é muçulmana, né? São as pessoas que vêm do Burkina Faso, do Mali, que é grande parte muçulmana. Deixa eu Então, mostrar já, para ficar mais fácil, né? A população dessa região aqui toda, né? E- exatamente, considerada como muçulmana, e a população do sul considerada como cristão. E nessa configuração, os cristãos que era na parte sul, em que tinha mais visibilidade. Mas, quando você pega os dados, você vê que, na verdade, o que a imprensa falava da norte muçulmano, inclusive imprensa internacional, falando do norte muçulmano e sul cristão, não era verdade. Porque 77% da população muçulmana vive no sul da Costa do Marfim. Então, quer dizer que tem só 23% desse muçulmano no norte do país. Então, definitivamente, você não pode dizer que é um norte muçulmano e um sul cristão. Só que usaram essa ferramenta dizendo que o povo do norte quer pegar tudo que é do povo do sul, né? E o BD incentivou o povo do norte, eles era muçulmano, ele era não era mafinense, ele era estrangeiro, então era esse papo, né? E dentro da própria sociedade você percebeu, porque todos os meus amigos, né, todos eles eram muçulmanos, né? E eu me lembro de uma vez E um você? Você é cristão, eu muçulmano? sou Não. cristão, eu sou cristão. Me lembro de uma vez, acho que foi em 98, um amigo meu me falou, do jeito que está indo essa coisa, eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai começar a queimar as casas aqui na cidade. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, olha só, aqui nessa cidade, é uma cidade do sul, que é chamada Dabu, tem bastante muçulmano, não é? Sim. Só que o povo do sul, cristão, eles estão chamando os muçulmanos de demônio e que o muçulmano não estava gostando. E meus próprios amigos já começaram tipo, a se posicionar. Eu estava já percebendo que tinha uma coisa bastante errada, né? Errada nessa situação, porque a gente era amigo, a gente jogava futebol junto, a gente fazia tudo junto. Quando ele era no período da quaresma dele, ia na casa dele comer todos os dias às 6 da tarde. Então, eu não entendia por que, a partir de agora, a gente deveria, tipo, ficar um no seu canto, né? E a gente já estava bastante apreensivo. O BD ele estava no poder, ele estava fazendo do jeito que ele queria. Ele conseguiu impedir o Alassane de se apresentar em 95. O Gbagbo também não conseguiu se apresentar em 95. Então o BD ganhou em 95. Mas ele não era aquele presidente que junta um povo. Ele estava dividindo o povo e o mafinense, tudo, uma maioria dos mafinenses, né, não estava gostando da situação. E eu me lembro bem que quando a gente entrou em 99, no início do ano, tinha um grupo mafinense que eles tinham uma música bem engraçada, onde que eles falavam que a gente está se aproximando de um novo milenário, né? Do E ano todos os 2000. países estão fazendo um balanço, tudo para ver como que está a situação. Mas o mafinense ele está preocupado com outra coisa. E essa coisa é o quê? Ele não sabe, hoje ele é mafinense, mas ele não sabe se amanhã ele seria ainda mafinense, né? Porque o BD está criando uma situação. Então,
o cara que era mafinense ontem, hoje ele vira do Ghana, dia seguinte ele é do Burkina Faso, entendeu? Então é uma situação, é engraçada a música, mas na verdade é um tipo de premonição. E se a gente tivesse prestado bastante atenção, a gente ia entender que daqui a pouco essa situação ia ficar insustentável. Porque o povo do norte estava muito oprimido. E quando um povo é oprimido, você não precisa mais de doutrina, falar, você tem que fazer isso. Já a opressão, ela mesma é uma forma de criar pessoas revoltadas. Então começou já um a gente estava meio que numa situação bem tensa. Você está me contando uma coisa que eu acho curiosa, né? Que é assim, durante os 33 anos que o Félix Houphouët-Boigny teve na presidência, sim, claro, ele instituiu o Partido Único, ele tinha uma mão pesada, mas ele Sim, era um presidente mediador. E ele sim. promoveu uma, uma, Mistura, na verdade. uma Sim, mistura de todas as etnias que compõem a Costa do Marfim, né? exatamente. Trouxe as pessoas do norte para o sul, deu terras das pessoas do sul para o norte, para quem quisesse trabalhar nas terras, Sim, convidou etnias que estavam entre dois países para trabalhar. sim, E aí, o que você está me contando é que em 6 anos, quando o Bédier assumiu provisoriamente, né, depois da morte do Félix Fubá, hein? Houphouët, e os 5 anos que ele ficou na presidência, ele conseguiu, nesse curto espaço de tempo, desfazer tudo Tudo. que o Isso. Félix Houphouët-Boigny fez nos 33 anos anteriores Exa- e ainda segregar a população do norte, né? Isso. Assim, estigmatizar a população do norte e dividir, causar fraturas dentro da sociedade marfinense, né? Vingança. E em Sim. 99, você vai contar essa história, claro, em 99 tem um Sim. golpe de Estado, né? Onde Sim. é que você se encontra, né? Você já falou que essa situação, você já começava a perceber essa situação com os seus amigos muçulmanos, que alguma Sim. coisa ruim estava para acontecer, né? Sim. Mas isso ia acontecer não nas mãos do Bédier, né? Mas Sim. quando o GI, né, assume o poder, e aí as coisas vão meio que degringolando um pouco, né? Sim. Conta aí, Luciano, continua a história. Então, a gente estava nessa situação de bate-volta e de divisão marfinense e a gente estava com medo, né? Porque a gente, exatamente, no meu caso, por exemplo, eu sou de pai, meu pai é do Benin, minha mãe é da Costa do Marfim, então meu caso é igual a Alassane Ouattara, com essa lei, eu, por exemplo, não posso me apresentar como presidente da República da Costa do Marfim, então é algo, bastante esse discurso, né? Gente, eu não é assimilado ao povo do norte, né? Porque minha mãe é do sul e também eu não era muçulmano. Então, a gente não me assimilava com o povo, mas a situação era bastante tensa. E aconteceu o que vai acontecer dia 24 de dezembro de 99, teve o primeiro golpe de Estado na Costa do Marfim. E esse golpe foi feito por um militar chamado Robert Guei. Só que a história do Gay, na verdade, é bem engraçada. Já em 90, o Fouet tirou ele do exército, porque o Fouet tinha medo dele, certo? O Ele era do norte. Bedi, ele, na verdade, ele é da parte oeste do país, o Gay. Quando o Bedi chegou em 95, o Bedi ele tirou o Gay definitivamente do exército. Ele falou: olha, você não vai ser mais militar, você vai. Ele deu o Ministério da Educação Cívica. Na verdade, é um ministério vazio, tinha nada para fazer, ele deu para alguém só para se livrar Isolar dele, né? ele, né? Exatamente. Só que esse mesmo gay, Roberto, ele voltou em 99, ele fez o golpe. Na verdade, não foi ele. Ele estava na cidade dele, no oeste da Costa do Marfim, quando os mutins ele começaram a se manifestar na cidade. E só para você constar, ver como o Bedi ele era, desculpa da expressão, ele era muito inconsciente. Dia 24 de dezembro, 23 de dezembro, ele estava em Abidjan. A cidade natal dele é Daouco, que fica no centro da Costa do Marfim. Ele ia passar Natal com a família.
certo? Antes de ele tinha programado dia 23 ir na cidade dele. Mas dia 23 de manhã começou tudo essa bagunça, os militares que entraram nas casernas, pegaram arma, reclamando, a gente queria mais dinheiro, blá, blá. Era uma reclamação de militar. O que o BG fez? Em vez de sentar, chamar os militares, falar o que vocês querem, e vamos discutir, ele pegou o helicóptero, ele foi na cidade dele, ele deixou a situação, ele falou para o primeiro-ministro dele resolver a situação. Ele foi. Só que o ministro falou para ele, cara, se você não voltar, essa situação está saindo do controle. Ele falou, não, deixa para aí, eu faço, tem comida aqui, vou comer, depois disso, isso eu volto para Abidjan. A gente chegou dia 24. Aí o ministro ligou ele de novo. Presidente, tem que voltar. Ele falou, deixa, eu vou almoçar primeiro com a família, depois do almoço eu volto. Certo. É isso que ele falou. O presidente do Benin, que é o Mathieu Kérékou, ligou para ele e falou, olha, eu estou vendo alguma coisa aqui na televisão, eu estou vendo bastante militar na rua. Eu também fui militar, né? Ele chegou também no poder com golpe de Estado. Eu estou te dizendo que não é só uma reivindicação. Se você não toma as medidas necessárias, você vai sambar. Ele falou para o Kérékou, não, deixa para lá, tá tudo sob controle e tal. Quem Beleza. diria, né? Olha só, o presidente do Benin, que está aqui, Que ligou para ele, que está aqui. Que O Mathieu Kérékou, que foi para a presidência do Benin com um golpe de Estado, que é um cara certo? que já sabia, já estava escolado com esse tipo de coisa, né? Sim. Ligou para ele para avisar que ele ia sofrer um golpe de Estado Golpe e de Estado. ele Ele não levou levou a sério. É típico do BD mesmo. Ele não levou a sério. Ele ficou, vou jantar primeiro. Aí ele foi jantar, né? Jantou, almoçar primeiro. Ele terminou de almoçar, pegou o helicóptero. Aí, quando ele chegou no Abidjan, ele marcou para dia 25 de dezembro encontrar os manifestantes, os militares que estavam reclamando. Só que a situação já estava bem adiantada. Ele nem sabia o que estava acontecendo com ele. Então, dia 25 ele deveria encontrar os militares às 2 da tarde. Aí o Gay Robert ligou para ele, falando, olha, eu estou saindo da minha cidade aqui no oeste da Costa do Marfim e eu estou indo para Abidjan, porque os militares me ligaram, eles falaram que eles precisam de mim. Olha só. É nesse momento que o BD ele percebeu que acho que esse negócio está dando ruim para mim. O que ele fez? Ele ligou para o chefe da mutineria, da rebelião lá na Abidjan, falando, quero conversar com vocês. Ele marcou uma reunião para 7 da manhã, dia 25, dia de Natal. Porque o Robert Gay ligou para ele 5 da manhã, dia do Natal. Só que 7 da manhã que a gente estava falando, era tarde demais. Porque 1 hora da tarde, a televisão da Costa do Marfim parou de emitir. Dia 23, dia 24. E dia 24 de noite voltou a funcionar. A gente sabia que tinha uma coisa errada, né? Porque a televisão não para de funcionar, né, da noite para o dia. E Natal, a gente estava lá, né? Meio-dia, todo mundo está com a família, almoçando, aí vemos um monte de militar aparecer na televisão. E o Gay Robert sentado no meio, ele tinha um papel, foi bem engraçado. Ele tinha um papel na mão, ele começou a ler. Bom, a partir de agora, o senhor Henri Konan Bédié, ele não é mais presidente da Costa do Marfim. Todas as instituições da Costa do Marfim são dissolvidas, quer dizer, não tem mais Constituição, não tem mais nada, isso é um golpe de Estado, mas fiquem tranquilos, porque não vamos matar ninguém. Né? Ele até deu a oportunidade ao BD, né, que já tinha voltado para Abidjan nessa época, ele deu a possibilidade do BD pegar o pertence dele
ir embora, né? Falar, ó, eu te dou essa possibilidade, você vai, mas a partir de agora você não é mais presidente. Então foi um golpe de Estado, ninguém foi ferido, o presidente BD né? Porque ele saiu da presidência. O problema na Costa do Marfim é que a presidência da Costa do Marfim e a embaixada da França são do lado. E tem um túnel. Uma do ladinho da outra, né? Isso, Tem um e tem um túnel ligando túnel as duas, né? que liga as duas. Então, em caso de golpe, de manifestação, o presidente ele pode atravessar esse túnel e ir na embaixada da França, né? Na embaixada da França não pode acontecer nada. É isso que o BD fez. Ele atravessou o túnel, foi para a embaixada da França e a França tomou conta dele. A França o levou para o Togo, primeiramente, o Togo não queria dele, e depois ele foi para a França. Então, o Togo aqui. Aqui, sim. E o Togo não queria ver ele lá no Togo, né? Eles não queriam deixar ele viver lá no Togo, né? E depois ele foi para a França. Então foi assim que ele saiu do poder. Foi uma carta só que foi lida, né? Você não é mais presidente, pega seus pertences e a gente se vê. Aí ele saiu do poder. Então o Gueye assumiu o cargo. E foi uma festa, né? Porque todos os marchinenses falaram que é um presente de Natal, esse golpe, e Ele tudo ficou isso. conhecido como Papai Noel de Pai fato. Noel, isso, exatamente. Então, todo mundo estava feliz. Ah, a gente tem um novo presidente na Costa do Marfim. Aí o Gay Robert, ele é muito engraçado também. Ele foi engraçado no discurso dele, porque ele falou que eu sou militar, eu não gosto do poder, né? Eu só cheguei aqui para limpar a casa. Depois da limpeza, eu vou sair e vou organizar uma eleição e você faz do jeito que vocês querem. Aí não é mais da minha conta. Eu já resolvi o papo, eu já tirei o BD que ninguém queria mais. Aí beleza, foi uma festa, todo mundo. Na verdade, a gente estava jogando com as palavras. O golpe em francês, a gente chama coup d'état. E os mafinenses falaram que não era um coup d'état, era um coup d'éclat. O éclat é uma coisa, geralmente, que ilumina. Entendeu? Então a gente chamava de coup d'éclat, porque foi bem feito. Ninguém morreu, o BD conseguiu se safar. Só que, O que é uma raridade se a gente for sim, analisar a na história África, exatamente. ocidental, principalmente, né? Que os golpes são todos muito sangrentos, você Sangrento. tem Foi uma conflitos na coisa rua. surreal. Aí, tipo, você chega na casa de alguém, você fala, ó, sai da sua casa, você não é mais o dono. Entendeu? Aí foi bem uma coisa dessa. Aí todo mundo feliz, aí passei em dezembro. Começou, então a gente começou o ano novo, um novo Milênio. milênio, isso, com um novo presidente, mas que não foi eleito. Então, a eleição normalmente ia acontecer em outubro de 2000. Então a gente estava aí 10 meses da eleição. Beleza, o gay vai resolver os. Mas sabe o que é aquela comida gostosa que você come que chega um momento que você não quer deixar? Exatamente. O Claro. gay, ele viu que o poder era uma coisa interessante. Quando ele chegou no primeiro mês, ele usava o uniforme de militar. Depois de 3 meses, o cara está usando terno. A gente começou a se perguntar, poxa, esse militar aí, ué, cadê Tá o muito uniforme confortável no dele? poder, né? Exatamente, cadê o uniforme dele? Porque a gente estava acostumado com o uniforme militar dele. Claro, deixou o uniforme começar a usar. A gente começou a pensar, olha só, acho que esse negócio, esse cara aí. E o que a gente estava pensando aconteceu. Quando a gente chegou em abril, né, porque faltava 4 meses para a eleição, ele falou, eu sou militar, não gosto do meu poder, mas acho que vou tentar me apresentar como civil, né? Não como militar, como civil, e vou ver se eu consigo ser eleito. Aí a gente, mas que papo é esse? Você não chegou para limpar a casa e depois da limpeza você vai embora? Você limpou e você quer ficar na casa, porque você é o dono da casa? Até lá tudo bem, não tem problema, eu vou.
A gente estava lá e a gente chega em julho, o que que ele faz? Modifica a Constituição. O que o BD fez em 94, antes de descartar o Alassane Ouattara, foi uma lei eleitoral. Ele não tocou a Constituição, ele tocou na lei eleitoral. O Gay, ele fez melhor ainda. Ele foi na Constituição, pegou a Constituição e falou: ah, tem uma parte aqui nessa Constituição que eu quero mudar. Um artigo da Constituição. E esse artigo estava dizendo que a partir de agora, a gente vai insistir, essa lei que foi eleitoral vai entrar na Constituição. Quer dizer, você tem que ser... Só para todo mundo ficar sabendo, a lei que o BD mudou, Sim. foi uma lei referendando a marfinidade, né? Aquela Só ideia para impedir, né, em primeiro lugar, o Alassane Ouattara a concorrer, e foi o fator que passou a ser usado para segregar a população do norte, né? Isso. Então, o que o Gueye fez, o Robert Gueye fez, foi pegar o que o BD tinha colocado na lei eleitoral e incorporar isso na Constituição. Da Constituição. Aí ele viu a Constituição. Pior ainda. Né? Exatamente. Ele fez melhor ainda. Ele falou: a partir de agora, só pode se candidatar, pode ser presidente na República da Costa do Marfim um cara que nasceu de pai e de mãe marfinense e que nunca na vida dele teve uma outra nacionalidade. Isso foi o primeiro ponto. E como foi na Constituição, ele não pode modificar a Constituição, tem que ser uma votação para ver se aceita. Só que uma coisa bastante estranha na história, ele submeteu para a votação, certo? O referendo, né? O referendo, sim. E esse referendo teve uma aprovação de 83%. Estranho, quer dizer, né? É estranho. Não, na verdade, não é tão estranho, porque o próprio Alassane, que era visado, que era o alvo desse ponto, ele falou para os eleitores deles aceitar esse ponto. Não sei se ele não leu, não sei se ele não entendeu o que era de qual se tratava, mas ele falou para o povo votar. Então, o povo do partido dele, né, votaram, né, aceitaram. Então, 83% de sim. Aí, tá bom, então, é uma nova Constituição. Então, nova Constituição, quem diz nova Constituição diz nova República. Então, quer dizer que nova República pode acontecer toda uma nova República. Tudo que aconteceu antes, acabou. Agora é novo. Beleza. Tá. Agora, a Comissão Nacional Eleitoral da Costa do Marfim, tá bom. Tá tudo certo. Quem quer ser candidato, manda o documento que a gente vai avaliar. Aí, assim que todo mundo mandou. O BD mandou, ele estava na França. Ele mandou. O Alassane Ouattara mandou. O Laurent Gbagbo mandou. E tinha outras pessoas do partido do BD também que mandaram. Aí, na verdade, como é que funciona essas candidaturas? Tem uma comissão eleitoral que aceita as candidaturas com base da Constituição, certo? Mas a última palavra é do Conselho Constitucional que diz, tá, fulano de tal pode ser candidato. A comissão pegou todas as candidaturas, né, para avaliação e pegou. E depois mandou as candidaturas que eles aceitaram para o Conselho validar. Só que quando chegou no Conselho, o Conselho falou: peraí, qual é essa lista de 29 pessoas que você está mandando aqui? Deixa eu te mostrar como que tem que funcionar. Primeiro, o Henrique Nambedi, ele não está na Costa do Marfim. Para ser candidato na Costa do Marfim, você tem um outro artigo da Constituição que consta. Você tem que residir no país, tipo, acho que 2 anos antes da eleição. E o BD estava em exílio, primeiramente. E segundo, ele devia fazer uma visita ao médico, né, para ver a saúde mental e tudo. Ele fez essa visita na França. O conselho falou:
Não é médico francês que decide, você é um médico mafinense. Então, candidatura descartada. No final, eles Seguinte, tiraram, né? Não deixaram, não validaram um monte da sua. ninguém. Alassane Ouattara também falaram, olha, a gente tem uma dúvida sobre a sua nacionalidade. A gente tem uma dúvida porque a gente viu que você tem um seguidão e o nome da sua mãe não é muito parecida do que o primeiro. Só que, na verdade, a mãe dele era Cissé e se casou e virou Ouattara. Só Olha que, só, Luciano, vai acabar o nosso tempo aqui, sim, mas a gente vai continuar. Espera aí que a sim, gente já vai voltar. Em 10 tá, segundos vai terminar. Eu vou encerrar logo de uma vez, mas sim, segura essa história aí para a gente continuar, porque agora é que entra você e a sua família nessa história também, né? Então, tá. peraí, vou encerrar aqui e vou voltar, tá? Luciano, então vamos lá, olha só. Aí aconteceu o golpe de 99, em 2000 o GI, né, proibiu um monte das Sim, candidaturas e no sim. final das contas, assim, ficou ele tentando a eleição dele e O o Gbagbo, Gbagbo, né? sim. E mais três outras pessoas que ninguém conhecia, né? Então, na verdade, a eleição é entre ele e o Gbagbo. Acho que ele, na verdade, ele até estava confiante demais ele, né? Porque quando foi na eleição, o Gbagbo ganhou a eleição. Né? E o Gbagbo ganhou, só que o Guy Robert, o que ele fez? Na Costa do Marfim, a gente não vota eletronicamente, a gente vota no papel. Então, a comissão eleitoral faz conta os votos ao vivo na televisão. Então, começaram a contar ao vivo. E você percebeu que o bagulho ele tinha uma vantagem, Ampla tipo, vantagem. ampla vantagem. E, de repente, a comissão parou de fazer a conta. Mas o que aconteceu? A comissão para. Tempo depois aparece o gay na televisão com o terno dele e falou: eu sou o novo presidente eleito da Costa do Marfim. Ué, mas, entre tempo, o bagulho estava na frente. A gente não. Ai, como que foi essa virada tipo, de dia para a noite e você virou presidente? Beleza. O bagulho ele percebeu que era um outro golpe que o gay estava fazendo. Aí ele falou: não vai ser desse jeito, não. Aí ele mandou a população na rua para reclamar. Ele pediu que a comissão volta a fazer a contagem ao vivo, porque todo mundo sabe quem ganhou e quem não ganhou. Então foi uma pressão e o próprio militar, o gay pensou que ele tinha apoio dos militares. Os militares falaram para ele: olha, você não ganhou, então melhor você sair. Né? Ele não E ganhou, ainda deixa... tentou burlar a eleição para Isso. ficar. Então os militares não apoiaram ele, né? Então ele percebeu que não estava legal, então ele deixou o poder e o Gbagbo assumiu. Só que no mesmo momento que o Gbagbo mandou os militantes dele na rua para reclamar do resultado, o Alassane também mandou os militantes dele na rua para pedir uma nova eleição. E com essa nova eleição, ele vai poder, ele, o Bédier, o Gbagbo, eles vão poder se candidatar. Aí o Gbagbo falou: não, não é bem assim não, né? Porque foi uma eleição, eu fui eleito, é verdade que a situação foi bem atípica, mas eu fui eleito, né? Se alguém quer se apresentar, espera até 2005. Pronto, não vai ter nova eleição. Então, o Gbagbo, o Ouattara, o Bédier, que era da oposição contra o Bédier antes tempo e contra o Guy Robert, o Gbagbo virou presidente. Então, a partir desse momento, o Bédier e Alassane virou o oposente do Gbagbo. Então, quer dizer, é um Todo mundo era jogo. oposição, mas agora, como o Gbagbo é situação, eles são oposição ao Gbagbo. Exatamente. E logo depois dessa eleição presidencial, tinha a eleição legislativa. E o Alassane ele se candidatou de novo e a candidatura foi indeferida. De novo. Aí, a partir daí, ele percebeu, falou: olha, achou que mesmo para ser deputado não posso? Eu já fui primeiro-ministro do país e para ser deputado não posso. E a partir daí, o sentimento
do anti-Ouattara, ele cresceu, né? E os militantes deles perceberam realmente que o cara era perseguido. A cada vez que ele quer se apresentar, eu acho que nem para ser o chefe de uma aldeia não podia, né? Porque cada vez a candidatura dele era indeferida. Então, ele não pode ser deputado, então ele meio que um pouco se afastou. Só que a situação que era do tempo do Bédié, da divisão entre... não parou com o Gbagbo. A gente não viu uma mudança de tipo... vai melhorar, né? O Gbagbo, na verdade, é verdade que ele chegou, quando ele chegou no poder, 2 meses teve já começar a ter manifestações, então ele nem teve tempo de poder tentar resolver alguma coisa, né? Foi uma presidência bem difícil para ele, né? Então, a situação era mais ou menos. Então, 3 meses depois da eleição, tentativa de golpe. Não conseguiam. Eles não conseguiam, não teve sucesso. 3 meses o Gbagbo foi eleito por tentativa. Então a gente ficou... Então em 2001, né? Ainda a gente ficou assim, nesse meio termo, assim tranquilo, 2001. A gente entrou em 2002. E em 2002, uma outra tentativa, o Gbagbo não estava no país, estava na Itália, com uma reunião. Setembro de 2002, outra tentativa de golpe de Estado. Dessa vez, bem organizado. Pegar uma cidade no norte, que se chama de Korogo, uma outra cidade no centro, Bouaké, e fora para Abidjan, tentar tomar Abidjan. Só que eles não conseguiam tomar Abidjan, então ficou Bouaké e Korogo, e a parte do norte, nas mãos dos rebeldes. E Azameu, eu estava em Bouaké quando Você estava em começou. Bouaké, né? Assim, E aí, eu tinha chegado... A revolta, né? Porque os revoltosos tomaram uma boa parte do norte. Isso. Eles não conseguiram dar o golpe de Estado, mas eles ficaram aquartelados isso. Na área do norte. E você, por uma coincidência infeliz, estava em Bouaké, né? Isso. Você estava fazendo o que lá? Aí eu fui, na verdade, descobrir, ver a Universidade de Bouaké, porque depois do ensino médio eu queria me inscrever lá, né? Eles tinham uma boa faculdade de direito lá. Então eu fui só para visitar, ver a universidade e tal, e eu peguei o azar, né? Começou. Aí o país foi dividido em 2. Uma parte no norte, que é controlado pelos rebeldes, e uma parte no sul, que é controlado pelo governo, com uma linha imaginária, né, que eles fizeram no meio da cidade, exatamente. Mais ou menos aqui assim, ó. Isso. Né? E a linha tem bem aqui assim, ó. Bouaké, né? Isso. Para cá, assim. A linha era um pouco debaixo de Bouaké, então o país ficou dividido, né? Então, era uma situação bem atípica. Uma parte, um país que é dividido, e começou o conflito. Na verdade, essa tentativa se transformou em um conflito, porque o governo central ele quis retomar a cidade, né? Então ele mandou soldado para combater lá no norte, só que os rebeldes eles eram muito bem armados, eles tinham armas pesadas, porque eles davam volta na cidade, passavam de frente da nossa casa, a gente via, eles até enrolaram bastante gente, né? Que é porque eles precisam de soldado, pessoas que vão se juntar à causa dele. Conseguiram enrolar bastante gente, às vezes voluntariamente e às vezes involuntariamente, né? Quem era o líder dos rebeldes? O líder era o Soroguilmo. Uhum. Na verdade, nessa liderança, a gente também ficou meio na dúvida. Porque o Soroguilmo, que era o cara que a gente via. Só que tinha outro cara que falou que era o Ibrahim Coulibaly, que falou que era ele. Então, era um filho de vários pais. Né? A gente não sabia exatamente. E essas armas vinham de onde? É uma boa pergunta. Na verdade, quando começou... Há suspeitas fortes de que elas teriam vindo da Libéria. Da Libéria e do Burkina Faso.
e do Burkina Faso também, mas principalmente da Da Libéria, Libéria. porque os dois países tinham uma relação muito conflitante desde Então, os anos 80, quando isso, teve o golpe de Estado na Libéria, né? Que o isso. Samuel Doe assumiu, O e cargo, aí as sim. relações entre os dois países entraram numa espiral ruim É, desde então, né? e Mas também você, tive armas que eles roubaram no dia do golpe de 99. nas casernas, Bastante armas foram sim. roubadas. E eles levaram a arma para o Burkina Faso, né? E eles, os rebeldes, ficaram no Burkina Faso para treinar. Então, pessoal, como eles ficaram no Burkina Faso para treinar, aí os mafinenses, uma parte da Costa do Marfim falou que o Alassane Ouattara que financiou o negócio. Aí foi um rolê de novo, né? A gente não sabia exatamente que era do... Nunca se soube se o Ouattara estava envolvido ou não, né? Exatamente. Líder E, espiritual, digamos assim, é, da rebelião, né? o Mas Guillaume Soro, o fato é que essa guerra civil durou 5 anos, né? Ela começou em 2002, se estendeu até 2007, né? E né, você foi acho que pego no meio dela, sem querer, né? E aí, como é que ficou a sua situação lá? né? Aí eu estava em uma zona de guerra, um país dividido. Aí a França, no primeiro momento, decidiu tirar tudo que é cidadão de França que estava no norte do país, né? Você chega lá, você apresenta uma identidade e essa linha que eles criaram, duas barreiras, uma parte com o soldado francês, outras partes com o soldado rebelde, você apresenta uma identidade. Se você não fosse marfinense, você passa, tá? Você pode descer aí no sul, não tem problema. Então, tudo que é estrangeiro podia sair, mas tudo que é marfinense não podia sair. E eu estava em Boaquê com meus primos, e três deles é a identidade do Benin. Eu só tinha a identidade da Costa do Marfim, então a gente tentou passar, a gente chegou, eles falaram, os outros passam, mas você não, porque você é daqui, a gente não deixa os marfinenses passar. Então, infelizmente, você volta para sua casa. Então, eu voltei de novo com minhas primas, meus primos e minha irmã, né? Nesse momento, na verdade, minha família, minha mãe e minhas outras irmãs tinha voltado para o Benin em 2001, antes dessa confusão de 2002. Então, eles não pegaram a confusão. Só eu e minha irmã e meus primos. Vou lembrar aqui um detalhe que a gente esqueceu de falar, né? Você é marfinense, sua mãe é marfinense, mas o seu pai era Benin. beninense, era do Benin, né? Então, Isso. a sua mãe, em 2001, com essa incerteza política e tal, ela resolveu voltar para o Benin para Sim, ficar perto da família do sim, seu pai, né? Dos sogros dela, né? E você sim, ficou aí junto com a sua irmã, seus sim. primos aí na É. costa, lá na Costa do Marfim. Costa do Marfim. Acho que foi uma péssima ideia, né, Gil? Eu deveria ter ido em 2001. Imagina eu queria, né? Eu fiquei, aí eu tive que fugir do Boaquê, a gente andou, né? Eu e minha irmã, meus primos, a gente que usar os caminhos não convencional, né? No meio da Você fugiu floresta e pela tal. floresta, né? Vocês Sim, fugiram pela exatamente. floresta até uma aldeia no meio Uma aldeia, né? E a gente conseguiu pegar um ônibus, né? A gente um deu ônibus. muita sorte, porque um dono de uma empresa tinha mandado um ônibus pegar a família dele e ele pegou a gente de carona. Aí a gente conseguiu chegar em Yamoussoukro e depois de Yamoussoukro eu fui para Abidjan. Mas eu fiquei 3 semanas sem comunicar com minha família. Então minha mãe já estava no outro estado. E aí, quando eu consegui estabelecer a ligação, ela falou: Olha, eu não quero mais você ficando lá na Costa do Marfim, você volta, você vai para o Benin também, que é o seu país, né? Você vai. Eu não queria, né? Porque eu pensei que era uma situação que ia se resolver em 2, 3 meses, só que a situação ficou assim até 2011. 2011. Então, com essa puxada da minha mãe, eu fui para o Benin, né? Eu fui fazer a faculdade lá, né, para não perder, porque como o país é dividido, parte do norte não tem mais nada, não tem mais administração. No sul, tudo está concentrado. E o sul também teve que parar, fechar as universidades, porque não tem como aguentar tantos alunos, tantos estudantes. Então, quebrado tudo. E E um houve país em guerra mediação. civil, né?
em um país em Em guerra tu- civil, né? Aí Exatamente. você foi para o Benin, né? E Eu fui para o Benin, aí você fez sua faculdade lá, foi isso? faculdade lá, Direito e Faculdade Relações Internacionais. de Direito e Relações Internacionais, porque lá são feitas juntas, né? São feitas juntas, né? Faculdade de Direito e Relações Internacionais. E eu fiquei lá um tempo e depois eu resolvi voltar para a Costa do Marfim. Só que a Costa do Marfim estava tentando, com várias negociações, mediações, resolver o conflito, mas primeiramente a França tentou, não conseguiu. Depois foi o Burkina Faso, não, foi o Ghana, não conseguiu. A CDAO tentou, a União Africana tentou, não conseguiu. A CDAO, para lembrar, é a Comunidade Econômica dos Econômica, Estados da África Ocidental, Cadê? que reúne Então, sim. 17 países aqui dessa região, Sim, que é uma das instituições mais maduras e mais atuantes no continente africano. africano. A Eleonora está perguntando quantos anos você tem. Você parece um menino. Ah, eu tenho 35. É um menino. Mas quando é que você resolveu voltar, sair do Benin e voltar para a Costa do Marfim? Porque assim, a guerra mesmo civil, ela se estende, ela vai de 2002, oficialmente, né? Ela vai de 2002 a 2007. Mas você acabou de 7, lembrar aqui que ela se estende até 2011, 11. né? Sim. Que é quando acontecem as eleições. É a Segunda Guerra, a segunda parte da guerra. Sim, sim. Exatamente. Isso. Então eu resolvi, primeiramente, em 2008, né? Eu voltar. 2010. Primeiro, 2010, 2008 não. 2010, eu resolvi voltar para a Costa do Marfim, mas é um ano de eleição. Olha só, eu gosto de arrumar encrenca, né? Então, mas ano de eleição e a situação estava indo para o lado bom. Então, eu pensei que ia ter uma eleição, ia ter. Porque o Gbagbo ele conseguiu se sustentar, o poder dele, mesmo com essa crise, ele conseguiu se sustentar até 2010. Não teve eleição porque não tinha condições, devia ter um desarmamento, devia ter um monte de coisa. Então, levou 8 anos para fazer todo esse processo para poder organizar uma eleição em 2010. E, entre tempo, a ONU mandou uma missão para tentar manter a paz na Costa do Marfim. A missão chegou em 2003 e permaneceu até 2017, né, na Costa do Marfim. Então, tentaram resolver e em 2010 todo mundo achou, a ONU achou, a França achou, a comunidade internacional achou que uma eleição ia resolver o problema. Mas o problema na Costa do Marfim não é uma eleição. A eleição é só a parte visível do iceberg. O resto resolver os verdadeiros problemas, né? Então Mas a a gente eleição, no foi. final das contas, acabou criando um clima de cisão social também, porque aí foi o Gbagbo, né, candidato à reeleição e o Alassane Ouattara, que foi impedido de concorrer Exatamente. desde os anos 90 95? e vai se Exatamente. apresentar como candidato, né? Mas antes dele se apresentar, o Gbagbo teve que modificar a Constituição, né? Porque não tinha Para como ele permitir, se né? apresentar. Sim. Então, o Gbagbo, como sendo o presidente da República, ele tem atributo para modificar um artigo na Constituição. Então, ele modificou esse artigo que ia permitir o Alassane se apresentar, né? Porque o problema era deixar o Alassane se apresentar e, na verdade, o Gbagbo não tem deu a cara dele, né? Ele que é esse daqui é o Soro Guillaume, que é o chefe dos rebeldes, né? Aham. Então, modificou e permitiu que Alassane se apresentasse. E ele se apresentou. Então, eu voltei para a Costa do Marfim e a situação estava um pouco tensa no período pré-eleitoral. Aí eu falei, a minha mãe já estava reclamando, olha só, volta para cá e deixa depois da eleição você volta. E eu vi também que a situação era um pouco tensa. Aí eu voltei para o Benin, eu falei, depois da eleição eu volto para a Costa do Marfim. Beleza. Então, foi na eleição, no primeiro turno, o Gbagbo chegou primeiro, o Alassane segundo e o Bédié em terceiro lugar, né? Porque o Bédié também se apresentou. Também se apresentou, né? Isso. Então,
A grande final era entre o Gbagbo e o Ouattara para o segundo turno. Aí eles foram e foi lá e fizeram a eleição. E como de sempre, a eleição, os resultados, é na televisão ao vivo. Eles começaram de novo ao vivo a dar os decontos. E era, tipo, bem apertado assim. Só que de repente, de novo, pararam de contar, de fazer as contagens. Aconteceu uma coisa, é que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, ele já estava querendo anunciar os resultados. E o resultado que ele tinha na mão para anunciar, o vencedor era o Alassane Ouattara, certo? Só que, entre tempo, o Gbagbo, ele tinha, depois, né, a eleição ocorreu um domingo, e começaram, como é papel, é muita coisa, então leva muito tempo, né? Houve um relatório que lá no norte do país teve um monte de fraudes. Tipo, tem uma lista com 50 pessoas e tem 200 pessoas que votaram. Então, não é legal. Então, ele pediu para o Conselho Constitucional dar uma olhada nessas listas e nesses votos, certo? Só que a comissão já tinha feito todo o trabalho com o resultado, pegou tudo esse voto que tinha mais, que tinha menos, já fez o papel e queria anunciar o resultado. Só que o representante do Gbagbo é ao vivo, isso que eu estou falando é ao vivo, o cara estava ao vivo com o papel prestes a anunciar, e o representante do Gbagbo chegou e tirou o papel na mão dele. Falar, olha só, a gente fez uma reclamação com o Conselho Constitucional. Vocês esperam o resultado antes de proclamar. Aí foi uma bagunça. O Conselho Constitucional, ele invalidou quase os 600 mil votos lá no norte. Caramba! Porque há bastante irregularidade. Foi bastante irregularidade que foram dadas. Mas anular também 600 mil é bastante também, né? Bastante coisa. Então, o Conselho anulou. E com essa anulação, o resultado final deu o Gbagbo como vencedor. Então, o Conselho anunciou o Gbagbo como vencedor. Só que a comissão falou que eu tinha o resultado antes e o Alassane que é o vencedor. Entretempo, a ONU, que é a mediadora da história, tinha o representante. E o representante da ONU também deu Alassane como vencedor. Mas essas três pessoas com dados diferentes. Eu não sei como eles fazem os cálculos lá, mas, tipo, é muito bizarro. Três resultados com dados diferentes é um quebra-cabeça. E O essa que situação se aconteceu? alastrou durante meses, né? O Gbagbo não quis sair do Sim, palácio, o exatamente. Alassane ficou no hotel, A gente né? ficou com dois presidentes. O Gbagbo presidente e o Alassane presidente. A gente ficou com dois presidentes durante 6 meses. E depois disso, né, teve uma outra guerra, né, entre o Gbagbo e o Ouattara, e o Ouattara ganhou. É porque E aí você polarizou o país, né? E aí essa diferença entre os dois, essa animosidade entre os dois, ela transbordou para as ruas, né? Aí começou uma totalmente. guerra nas ruas de Foi sim. Yamoussoukro, de Abidjan, e isso tomou o país, né? Foi quando Sim, você voltou, né? Você voltou e sim, pegou exatamente. no meio desse conflito de novo, né? E esse conflito ele fez mais morte entre o que a gente chama de morte do lado não era tipo combatente, nem era militar nem nada, era tipo as pessoas civis que mataram outros civis, né? Tipo não era tive quase 2.000 mortos nesse conflito pós eleitoral. Acho que foi mais, mas o resultado no final falaram que era 3.000, mas acho que E, bem assim. e essas milícias criadas e insufladas pelos dois candidatos, um brigando com o outro, né? Um dizendo que era o presidente e insuflando as pessoas a transbordarem A isso. transbordar, exatamente. E E foi bem foi aí que nesse. você sentiu que você estava correndo perigo, que você já tinha voltado, né, para
para a Não, Costa do Marfim? eu tava no Benin. Eu voltei antes da eleição, né? E com essa eleição, com essa bagunça, eles ficam. Eu não voltei, né? Eu fiquei, deixa eu resolver. E é um conflito. Dessa vez era bem pesado do que aquele de 2002. Então, foi com o conflito que eles resolveram o problema. Com a ajuda da França, o Alassane ele conseguiu derrotar a tropa do Gbagbo. E o Gbagbo ele foi pego, né, com a mulher dele, e depois ele foi mandado para o Tribunal Penal Internacional, a Corte Penal Internacional, e a mulher dele foi mandada para outra prisão, e o Alassane Ouattara finalmente assumiu o cargo de De presidente presidente. da República. Mas a gente está na dúvida. Hoje, todos os mafinenses, você pergunta quem ganhou em 2010, ele vai falar para você que não sei. Não sabe, porque realmente a gente não sabe, mas foi bem uma situação dessa, né? Quem Agora, ganhou. agora, como é que o Brasil apareceu nessa sua história conturbada? Porque a Thaís escreveu aqui dizendo que a única coisa que você trouxe para cá, para o Brasil, da Costa do Marfim, foi a roupa do corpo e o seu diploma, mais nada. Na verdade, isso é da Costa do Marfim para o Benin. Que eu fiz isso, que ela colocou isso. Ah, sim, porque Exatamente. fugiu. E aí, como é que o Brasil apareceu como um destino possível para você? É isso que na verdade, eu estava muito com vontade de voltar para a Costa do Marfim. Até eu voltei em 2012, de novo. Mas a situação dessa uma forte polarização. E mesmo depois do Alassane assumir o cargo, a situação não foi resolvida, né? Uma forte polarização. Eu voltei na Costa do Marfim com a intenção de ficar e fazer o mestrado, fazer outras faculdades, né? Mas não dava essa possibilidade. E o meu problema é que, como eu nasci na Costa do Marfim, meus pais não fizeram a declaração do meu nascimento também no consulado do Benin. Então, para ter documento do Benin, era a grande questão, porque meu pai ele morreu em 92, então não tinha mais, porque ele que é o beninense, então ele que deveria me dar o documento para comprovar minha cidadania. Então foi o grande ponto, né, para eu conseguir o passaporte, o documento do Benin, foi uma situação bem tremenda. E nessa época eu percebi que o Brasil ele tinha uma boa relação com os países da África, tinha embaixada que estava chegando, eu vi que a cooperação do Brasil era é, é, bem avançada, mais do que com a França nessa época. Eu pensei, já que tem uma embaixada, porque eu fui para a Costa do Marfim em 2012, eu não consegui ficar, porque a situação não andava, né? Porque a perseguição depois de perseguição, depois de perseguição. Aí eu decidi que ia para o Brasil, né? Eu ia sair do país, fugir o conflito e ia para um outro país, né? Para ver se eu consigo refazer a minha vida. Só que não tinha passaporte da Costa do Marfim, porque estava para estabelecer Ah, passaporte com um país quebrado, voltando de guerra, é uma administração, você deveria até. É um cidadão. E o que eu fiz? Eu fui para o Benin, tinha uma embaixada do Brasil, do Benin. Entretempo, eu consegui finalmente a documentação do Benin, né? O passaporte beninense. E que, enfim, eu consegui essa documentação. Eu fiquei com um documento da Costa do Marfim que era fora da validade durante tempo, viu? Né? Porque é uma situação excepcional, então aceitavam. E depois eu consegui documentação do Benin, e é de lá que eu saí, eu pedi o visto para o Brasil. Né? E eu consegui. Né? e Eu nem você sei veio para como. o Brasil, você sabia falar português quando você veio para cá? Não? E você escolheu qual cidade para você ficar? Você veio originalmente para o Rio porque você tinha escolhido o Rio de Janeiro? Eu queria ir para São Paulo.
Eu queria ir para São Paulo porque eu vi também, antes de sair de lá, que tinha uma universidade USP, e a USP que tinha um bom programa de relações internacionais. Então eu queria ir para Para a São USP, Paulo. Só Paulo? que antes de eu chegar, eu tinha um outro amigo que me falou do estudante beninense, ele se chama Gires, que ele estudava porque agora ele se formou, né? Ele é médico. O Gires estava no Rio de Janeiro e ele era do Benin, né? Aquele cara falou para mim que tem um estudante do Benin, o Gires, que é muito simpático e tenta conversar com ele para ver se ele te ajuda com esse, porque eu não sabia nada, na verdade, eu pulei no vazio. Aí, ao invés de ir para São Paulo, o Gires ele ia no Rio. Então, eu fui no Rio e foi o Gires mesmo que foi me procurar no aeroporto. E uma coisa bem engraçada, na verdade, eu saí da Costa do Marfim fugindo da guerra. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que acontece comigo, a gente pega um táxi, não sei o que aconteceu, porque não falo português. Houve um bate-boca entre o Gires e o taxista, e a gente estava indo e, de repente, o taxista ele virou o carro e foi parar do lado do viatura da Polícia Militar. E os policiais, eles se assustaram, né? Aí já apontaram a arma para o táxi. Então eu cheguei no Brasil, primeiro dia, primeira hora no Brasil também com a arma na cabeça. Viu? Então Caramba. foi minha E primeira você, experiência e no você Brasil. descobriu o que que é que o seu amigo estava discutindo com o taxista? Porque você já. Na verdade, foi uma discussão sobre o preço. O taxista, acho que ele queria, e pensou que a gente não falava português, porque a gente falava em francês. Só que o Gias, ele falava português. Então, ele tentou enrolar a gente, aí o Gias falou que não ia pagar mais do que ele deveria pagar e pronto. Então, foi assim, né? E aí eu fiquei no Rio com Pablo está falando aqui, racismo, cartão de visitas, exatamente. Né? né, infelizmente foi a primeira experiência, né? Mas os policiais, eles foram bem legais, né? Porque quando a gente saiu do táxi, ele perguntaram o que houve, aí o Gira se explicou, aí o policial falou, olha, senhor taxista, eu sinto muito, mas você não tem razão, e aí pegaram nossas malas, e o policial chamar um outro táxi, aí a gente pegou, a gente foi para casa. E é assim que eu fiquei no Rio, né? Eu fiquei no Rio, mal sabia falar português. Aí eu encontrei aquela moça que falou, aquela Thaís, que falou que eu cheguei lá, ela me ajudou bastante a, a A se estabelecer. estudar o Aham. português, porque é a primeira pessoa que depois do GS, né, a primeira brasileira que eu conheci. Então, eu comecei a falar um pouco com ela, né? E a gente começou a conversar, ela começou a me ensinar, porque eu usava o tradutor. E, pouco a pouco, eu comecei a aprender o português. Eu tentei o processo seletivo, né? Meu nível do português não era suficiente para ingressar numa faculdade, e isso foi em 2013, né, que eu cheguei aqui. E em 2014 eu fiz a prova da UERJ, eu passei. Na UERJ eu passei. E a UERJ tem essa particularidade, porque a UERJ facilitou bastante a minha entrada. Como eu cheguei com o diploma, que era um diploma estrangeiro, pegar um diploma, né, o diploma legalizado e tudo, o diploma foi legalizado na Embaixada do Brasil, que com carimbo para certificar que é um diploma original, e a UERJ deixou eu fazer o processo enquanto eu dava entrada no processo de revalidação de diploma. Quer dizer, eu tinha 6 meses até o diploma revalidado no Brasil, senão iam ter que, né, cancelar. E, felizmente, né, eu consegui revalidar o diploma, que eu entreguei finalmente para a UERJ, eu fiz um mestrado na UERJ, Relações Internacionais, e meu orientador foi o professor Maurício Santoro, né, Que está aqui que... acompanhando a conversa. Exatamente. Aí eu comecei, eu mal falava português, né, porque na turma, se meus demais colegas perceberam, eu não falava na sala de aula. Eu ficava quieto.
E aí o pessoal falava esse tipo de coisa e tal. Olha, fez Então, assim, ó. exatamente, grande UERJ, isso. Então, a UERJ que facilitou essa entrada e eu fiz o mestrado, eu defendi, né, no prazo, né, 2 anos, fiz 2 anos certinho, porque eu gosto de seguir prazo. E eu terminei o mestrado, logo que eu terminei o mestrado, eu fiz a prova do doutorado e entrei no doutorado também. E Em está três aí meses. dando doutorado, né? A Thaís está falando aqui que você já falava português muito bem, né? Eu acho que Eu você... usando o Google Tradutor, né, óbvio. Mas você é um caso, é uma sumidade, porque você fala português muito bem, né? A Bianca está Obrigado. perguntando aqui, como é que você conseguiu começar a estudar tendo essa barreira da língua? E ela fez como comentário lá atrás, que eu queria resgatar, Sim. e ela falou assim, de onde você tira esse senso de humor para contar a sua própria história, todos esses perrengues que aconteceram na sua história, assim, com tanto bom humor. Sim, na verdade, você tem, eu tenho, nessa situação, eu tenho duas escolhas. Ou eu sento, eu choro, porque aconteceu. Ou levanto, eu rio. Aí eu escolhi a segunda, porque é bem melhor. É uma história, é bem. Do jeito que eu conto, parece uma brincadeira, mas não foi. Foi uma coisa muito séria. Foi bastante morte, gente foi morto na minha frente, um monte de coisa, mas faz parte, né? Vocês parte de uma determinada situação para chegar a uma outra. Então, eu comecei. Se eu conseguir sair de uma zona de guerra, eu acredito que uma língua não seja uma barreira. Aprender uma língua não seria uma barreira. E uma coisa melhor ainda que ajudou, acho que é o povo brasileiro. Sabe por quê? Porque o brasileiro ele tem esse hábito, mesmo não te conhecendo, pode te ver na rua, em qualquer lugar, um lanchonete, algum lugar, te dizer bom dia, te fazer a pergunta. Aí você começa a falar com a pessoa. Começar papo, papo. E assim você vai nessa vibe, né? Aprendendo a falar. Tipo, a pessoa nem te conhece, falar com você. Mesma coisa que eu cheguei na UERJ, é um desafio também para a UERJ, né? Pegar um estrangeiro que não fala muito bem a língua. Tá? Mas eu passei, eu tive uma nota muito boa no processo. Até a professora Mira comentou, né? Que a minha atuação era mais do que ela esperava, né? E os professores da UERJ também ajudaram bastante, porque era todo mundo. Era a Miriam, a professora Mônica, o professor Maurício, entendeu? Então, tipo, eu me sentia acolhido, né? Um novo mundo. Eu não me senti muito, tipo, no outro país assim, não. É verdade que o Brasil tem sua dificuldade, mas pelo menos nesse aspecto eu não senti tanta saudade do meu país. Claro que eu estava com saudade da comida, da família e tal, tal. Mas foi, na verdade, um grande desafio e gente me ajudaram, e é por isso que eu sou muito grato da UERJ. Tudo que eu caminho, eu tenho aquele meu casaco onde está escrito UERJ Relações Internacionais. Eu fui lá na França, ultimamente, eu coloquei lá, eu fiz uma foto com esse casaco, né, com a torre, né, e escrito Relações Internacionais embaixo, porque a UERJ também teve um papel muito grande e é graças à UERJ que estou aqui na, na Suíça agora, né, porque ajudaram bastante no processo. Eu fiquei feliz, né, tipo, chegar num lugar, ver gente que não te conhece, mas que acreditam em você. Aí eu fiquei assim, eu fiz várias amizades, um monte de gente que eu conheço. Aí o Brasil virou minha pátria. O melhor da história é que eu consegui, o melhor da história é que eu consegui, como a Thaís sempre fala, a melhor coisa que você conseguir no Brasil, sabe o que é? Aí eu falei, a primeira resposta que eu dei,
Eu falei, meu diploma na UERJ. Ela falou, ah, mas tá de brincadeira, foi eu. Eu falei, tá bom, então você e depois o diploma da UERJ, né? Sim, aí vai nessa ordem. Né? Então, agora eu consegui a nacionalidade brasileira, né? Então é mais uma nacionalidade que Você se... agora é brasileiro? Você é Sim, eu brasileiro? sou brasileiro, definitivamente brasileiro e Parabéns. tipo, né? Mas eu ainda mais uma nacionalidade, né? Que eu acabei de acrescentar meu currículo, né? Eu acho que eu vou fazendo coleção de nacionalidades por aí. Você é um homem internacional, né? Exatamente, é internacionalista. Cabe E eu melhor. fiquei muito contente de você falar que você foi muito bem acolhido na UERJ, que você foi muito bem acolhido quando você chegou, porque é uma história um pouco diferente dos estudantes, né? Principalmente os estudantes negros africanos que vêm para cá, nem Sim, todos eles são bem acolhidos, né? Muitos deles sim, sofrem preconceito, assim, são vistos com muitos estereótipos, sim. são maltratados, alguns por colegas. Isso não aconteceu com você, né? Não, não. Eu teve colegas muito simpáticos. Eu me lembro que eles me chamavam para a gente ir nas cidades vizinhas, ficar no final de semana. Tipo, esse aqui, no grupo, é um grupo. Minha turma de mestrado, a turma de mestrado de 2015 foi, acho que a melhor das turmas, né? A gente tinha o Tomás, a Luísa, a Érica, o Pablo, o Lucas, a Renê, é uma turma o Mário, é uma turma de gente boa, e os professores também né, facilitaram, tipo assim, é um desafio. Eu teve que escrever artigo em português e tal. E quando eu comecei o doutorado, eu mudei, na verdade, eu fiz uma grande virada. Porque no mestrado eu estudei a política externa do Brasil no governo Lula, certo? E no doutorado eu fui para a resolução do conflito na Costa do Marfim. Aí fiz uma mudança de terma contrária, né? E minha orientadora agora é a professora Leila, né? Leila Daoud, que é a coordenadora, e para ver como que a UERJ anda. Por isso que eu gosto de sempre falar da UERJ, é que a gente estava na dúvida no doutorado se a gente podia tipo, escrever a tese em uma outra língua que não seja o português, que seja espanhol, francês, português. E foi numa reunião, eles pediam tudo. E eu teve a boa notícia, né, que eu posso escrever minha tese em português, espanhol, francês e inglês. Mas eu decidi escrever em inglês porque é melhor, né? Ter mais público, né? E também é uma contribuição para visibilidade. Eu insisto esse fato de UERJ aqui, quando o pessoal me pergunta, vai ver que é UERJ. Eu sou made in UERJ. A Luciana falou aqui que assim, boa parte disso foi merecimento seu, porque você se esforçou. Se você também não tivesse se esforçado, nada disso teria acontecido, né, para você. Sim, sim, com certeza, isso é óbvio, né? Porque foi uma prova, eu tive que estudar, mas também a oportunidade que a UERJ deu, né? Porque eu posso estudar. Se eu não tiver a possibilidade, não adianta estudar. Então tem que estudar e ter também a oportunidade, e a UERJ ofereceu essa oportunidade, aí eu peguei, né? Eu gosto de aproveitar das oportunidades, hoje assim, né? Eu tô. Meio que. Às vezes eu tô. Falo, eu vou votar na Costa do Marfim, mas a gente tem 2000, que é um ano de eleição, e os marfinenses já acostumaram a gente. A gente teve 5 presidentes na nossa história. Nenhuma vez teve um que estava saindo que deixa o cargo para o outro. Ou é um golpe, ou é uma briga,
ou é uma outra coisa. Então a gente está um pouco com medo. Se tudo der certo, vai acontecer esse ano, né? Se tudo der certo, né? Não vai acontecer, acho que já tem data, vai ser em outubro de 2020. Né? E é engraçado como que a política, às vezes, é por isso que os políticos, a gente tem que ter muitos cuidados com eles, porque me lembro que o Soroguion é o amigo do Gbagbo, depois virou inimigo do Gbagbo. O Gbagbo virou inimigo do Ouattara, o Ouattara virou inimigo do todo mundo. E hoje o Gbagbo, que é o inimigo de Ouattara, porque o Ouattara virou amigo do Bédié, certo? Hoje em dia, o Bédié não é mais o amigo do Ouattara, mas ele é mais amigo do Gbagbo. Quer dizer, o Soroguion também, que era amigo do Ouattara, não é mais amigo do Ouattara, é mais do lado do Gbagbo. Então a gente está se dizendo, mas para que tudo isso? Se for para vocês virar amigo depois, por que você deixa a gente acreditar e você cria uma polarização que não serve para nada? Exato, exato. E você veio para cá, para o Brasil, e encontrou uma situação parecida, né? Assim, Eu acho que... das relações políticas, digo, né? Exatamente. A Luciana fez uma pergunta que eu estava deixando para fazer agora para o final para você, mas eu vou retomar porque ela me lembrou aqui de novo, né? Sim, você vê hoje uma semelhança, essa polaridade que a gente está vivendo aqui no Brasil, que você está acompanhando de longe. Você acha que tem particularidades ou tem paralelos com aquele clima de fla-flu que você deixou lá na Costa do Marfim? Acho que tem muita semelhança, sabe? Muita semelhança, porque a gente se atrela aos políticos, né? E a gente segue o pensamento deles e a gente esquece o mais importante, né? Porque não é o político, ele faz, o mais importante é o povo, porque quando tudo que eu estou falando, o Alassane Ouattara, o Bédié, todas essas pessoas continuaram a vida deles, o outro virou presidente, o outro virou presidente da Assembleia Nacional, mas quem se ferrou nessa situação é o povo. Então, e ainda o povo que faz a guerra, para eles, então, a gente tem que saber que vai chegar um momento, quer dizer, que a gente tem que parar para pensar, o mais importante aqui não é o político, é o povo, né? Aliás, é o povo que elege o político. Então, muito que passa, pode ser difícil, tem uma polarização grande, mas não esquecem que vocês não, somos brasileiros e nessa situação, se der ruim, vai dar ruim só para brasileiro, não vai dar ruim para outras pessoas, não. Entendeu? Então, o brasileiro que tem que segurar a onda, vai ter discussão, claro que vai ser discussão. Fulano vai gostar de tal, igual o futebol, você gosta de um time, o outro gosta do outro. Mas não impede você sentar num estado junto, torcer, né? Se seu time perdeu, você chora, volta para casa. Se ganhou, você dança, bebe cerveja. Entendeu? Então você sempre tem que se lembrar que é assim, é o povo, né? E eu tô vendo os discursos, às vezes, as pessoas, às vezes, brigando, os pais que não falam mais porque o outro é no outro bordo político. Acho que isso só deve acontecer no ano eleitoral. Aí você rola uma briga de 2 meses, tipo, o fulano tal, não gostei do fulano tal, e depois da eleição tenta, né, se unir, a gente junta. Quando vai chegar uma outra eleição, vamos votar, vamos brigar 2 meses e depois passa, né? Porque é difícil, né? Você quebra um país, é um novo ciclo que você tem que retomar tudo de novo, recomeçar tudo de novo. A Costa do Marfim recomeçou tudo de novo em 2011 e a gente está torcendo para que essa situação melhore, né? E a gente fica com medo. Cada vez que tem eleição, você acorda com maior medo. Mas eu acredito que não vai acontecer nada. Até sabe por quê? Eu fiz até um paralelo esses últimos dias, porque o conflito começou a Costa do Marfim em 2002. Então, eu fiquei pensando, foi um ano que tinha 2002, né? Tem 2 vezes 2, 2 vezes 0. Aí a gente chegou em 2020, que o ano 2020 tem a mesma particularidade com os números que 2002. Aí eu pensei, será que em 2020 vai ter uma outra bagunça?
Mas acho que foi o coronavírus. Então, se o coronavírus aconteceu, eu acredito que a Costa do Marfim não vai ter é, 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 outro Nenhum problema. conflito. Aham. Exatamente, porque ou fui confinado em 2002, ou fui confinado em 2020. Acho que já basta, né? Esses anos. Aí, da próxima vez que eu vou ver um ano com um monte de dois, eu for. A Luciana está aqui brincando, dizendo que você virou numerólogo. Não, na verdade, é porque né, é estranho, né? Porque é uma situação que é bem. Né? Você olha os números, é bem parecido, mas eu acredito que vai ser uma. Tá tudo certo, né? E Isso. tomara que as coisas deem certo aqui também, por aqui, que a gente não chegue na situação que chegou lá na Costa do Marfim, né? Sim, Ah, exatamente. eu queria te Sim, fazer uma última pergunta antes da gente encerrar, que é o seguinte: você está sim, aí morando na Suíça há alguns meses, né? sim, E a gente teve algumas manifestações nas últimas semanas contra o racismo, né? Por sim, causa, assim, o estopim disso foram, obviamente, aqui no Brasil, juntando as mortes dos sim, jovens, né, nas sim. periferias, mas a morte do George Floyd lá nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos, sim. E o que aconteceu foi um fenômeno que eu acho muito curioso, que é assim, a derrubada lá da estátua do Edward Colson lá em Bristol, lá na Inglaterra, e aí relativamente perto de onde você está, Sim. na Bélgica, as pessoas vandalizando, né? Vandalizando não digo, mas Do, assim, queimando, jogando sim, tinta vermelha na estátua do Leopoldo II, né? segundo, sim. Teve algo parecido aí na Suíça? E como é que você enxerga essas manifestações daí da onde você está? Então, e aqui né, é uma outra coisa. Eu acredito que ninguém vai jogar tinta numa estátua, uma coisa pública assim, né? Porque se a polícia te pega, vai pagar uma multa salgada. Mas eles fizeram manifestações também em Genebra, né? Apesar do fato que é proibido um agrupamento de pessoas com certos números, mas fizeram em Genebra, né, para reclamar, porque o povo daqui também fala que tem muito racismo na Suíça também, né, porque o racismo, infelizmente, ele está em tudo que é canto do mundo. E realmente você sente que as pessoas, dessa vez, acho que foi do jeito que aconteceu. E as pessoas perceberam que foi longe demais. Então, você vê gente que vai com o negócio Black Lives Matter em bastante lugar em campo de futebol. Antigamente era proibido de fazer qualquer propaganda política no futebol. Hoje em dia, todo mundo usa aqui, faz manifestação o tempo todo. Aqui na minha cidade, não houve manifestação, né? Não houve nada, mas em Genebra houve sim. Eu vi que tinha 6.000 pessoas, mas não sei se eram os dados reais, uma coisa assim, mas tá, tá pegando também aqui na Suíça. Luciano, Sim, muito obrigado nada. por você ter dividido o seu tempo com a gente, essas 2 horas de papo, de conversa. Obrigado por Sim, explicar para a gente um pouco contar um pouco da sua história, falar um sim, pouco da história da Costa do Marfim, viu? Olha, eu quero sim. te agradecer bastante. Muito obrigado, viu? De Um nada. abraço grande, valeu mesmo. E Abraço, quando valeu, você valeu. voltar para cá, para o Brasil, a Sim, gente vai se encontrar com certeza para sim. conversar, mas coisas aí a gente Sim, brindar tomar sobre uma as coisas cerveja. brasileiras. Exato, exato. Sim. Então, obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos vocês aí. Eu não consegui Sim, fazer todas as perguntas que vocês sugeriram. O Pablo sugeriu uma pergunta muito boa sobre o envolvimento da França, mas depois a gente combina de se encontrar aqui e fazer a pergunta para você, tá? Gente, sim. muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Obrigado, Luciano. Um abraço grande. Boa sorte no seu doutorado, que dê tudo certo aí. Obrigado. Valeu, Silvia Costa. gente. Um abraço. Tchau.